Olá, 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 olá. Vamos para a nossa última aula do nosso último módulo do curso de Inteligência Comercial de Alta Performance no Turismo. Essa aula hoje a gente vai fechar falando exatamente dos índices de performance da metodologia de avaliação online e offline, da reputação de marca, como a gente já conversou. Bom, você já sabe, qualquer coisa, me dê um Google. O que é performance? Performance é o resultado sob a ótica de um determinado índice, de uma determinada análise. Então, a partir do momento que você estabelece uma meta para uma determinada dimensão, para uma determinada métrica medida, seja número de avaliações, você depois vai avaliar a sua performance. Você, por exemplo, pode dizer que gostaria de ter 15% dos seus clientes avaliando você, 30%, 50%. Isso é um índice. A performance é quantos por cento você chegou lá, dessa meta que você criou. Isso é importantíssimo para quê? Para que a partir do momento você esteja realizando seus índices, esteja executando as suas ações, no momento da verificação e do monitoramento, você avalie o que deu certo e o que deu errado. É aquela velha máxima do avião que decola de Salvador em direção a Lisboa. Se ele não tiver a rota traçada, ele pode parar em Nova York. Vai sair completamente do prumo. Então, a mesma coisa é com a gestão de reputação. Se você não tiver uma rota definida, uma meta definida, a sua performance pode ser nenhuma, porque você sequer atribuiu uma meta. E quando a gente vai falar de índices e performance de avaliação, o primeiro que a gente tem que levantar é o seu Review Index, ou o seu índice de avaliações, tanto online quanto offline. Isso significa que na sua avaliação também do opinário do balcão, você precisa perguntar a primeira perguntinha, igualzinho a maioria dos sites perguntam: como foi a sua experiência conosco? 1, 2, 3, 4, 5 bolinhas, estrelinhas, que seja, número, blá. Mas você tem que avaliar e criar o seu RI, seu Review Index, ou índice de avaliação. Gente, a gente só consegue criar meta se a gente tem um histórico. Se você não sabe qual que é esse índice seu interno, você precisa gerar ali uma temporada, um período, um curto prazo mínimo para poder gerar esse histórico para começar a estabelecer meta. É claro que é possível estabelecer metas discricionárias, que não são com base estatísticas, com base histórica. Mas você tem que ter um conhecimento acerca disso. Cristiano, mas eu não posso pegar o índice lá, que está lá naquela mídia social, e realizar como uma meta para mim? Pode. Isso é discricionário. Você não tinha o histórico, você não tem a estatística, você vai lá e define a partir de outra referência, benchmarking, a sua meta. Ok, fundamental. Mas mais importante do que estabelecer a meta é você monitorar a sua performance, saber se bateu ou se não bateu meta. E principalmente lembrar que você precisa gerir processos. E gerir processos significa, a partir da avaliação de performance, propor melhorias no processo para atingir a meta. Ações de melhoria para atingir a meta. E fica aí os índices Review Index, você tem ele offline, privado, e você tem ele online, tá? Muito importante, todos os dois. E também existe um índice que é o seu Review Index em relação ao público em relação ao privado. Lembra que eu falei numa aula lá atrás que roupa suja se lava em casa? Aqui a gente vai falar novamente, é a mesma coisa, tá? Se você tem uma nota maior, o seu RI está maior online e o seu RI está pior privado, de balcão, online, dentro de casa, significa que o seu cliente está falando mal de você dentro de casa e está falando bem de você no público.
excelente, sensacional, porque significa que você está mantendo as reclamações dentro de casa. Agora, o contrário, a nota, o Review Index, a média de todas as avaliações, pública, pior, e a privada, aquela de balcão, melhor, essa é péssima. E quanto maior essa avaliação, pior é. Sabe por quê? Significa que seus clientes estão saindo da sua propriedade, estão saindo do seu restaurante, estão indo publicamente reclamar de você, e você não está estimulando os seus bons clientes, aqueles clientes satisfeitos, aqueles clientes que pagam a conta, que retornam, a te avaliar online. Cá para nós, eu vou dar uma dica aqui, só para você que está me ouvindo. Quantos parentes já foram e permaneceram na sua propriedade, já comeram da sua comida no seu restaurante? Quantos amigos? Foi cortesia, é? Eles já te avaliaram? Você precisa estimular o bom cliente a melhorar o seu Review Index público, porque essa relação vai mostrar se você está estimulado publicamente ou depreciado publicamente. Simples assim, essa é uma performance muito importante. E com isso, a gente traz uma relação também de quantos clientes te recomendam e quantos clientes não te recomendam. A relação entre as notas abaixo de 3 e as notas acima de 4 trazem um índice chamado taxa de recomendação. Você sabe qual é o percentual de clientes que te recomendam, ou também conhecido como NPS, Net Promoter Score? Importantíssimo. Será que essa taxa de recomendação sua tem relação com sua taxa de habitué? Qual que é a taxa de retorno do seu cliente? Fica a dica. Vamos lá buscar esse número para melhorar a nossa performance. Uma outra performance muito importante também, e que às vezes ela influencia e muito na nossa nota online, é o total de avaliações. Assim, simplesmente o volume de avaliações. Aí você lembra que eu falei lá atrás, no início dessa aula, você precisa criar esse índice. Eu quero que 30% dos meus clientes avaliem, eu quero que 50% dos meus clientes avaliem. Eu tenho um cliente que uma vez me disse assim: Cristiano, isso aí é sensacional, a minha recepção, eu vendo muito via operadora e tá excelente, a estratégia dele é esse. Gente, eu não censuro estratégia, desde que esteja dando resultado. Melhor conceito de estratégia é um plano executado e analisado a sua performance. Uma estratégia que não é executada é simplesmente um plano engavetado. Então, se está dando resultado, ok, é bom para você, o resultado está aí. Se você tiver visão de longo prazo, é isso que importa, tá? Ele falou assim comigo: eu tenho muita produção, a minha maior produção é operadoras, então eu não preciso ficar, minha recepção, ela não tem muito trabalho, o check-in, check-out é tudo muito facilitado, eles não vendem, então enfim, 75% das minhas reservas é obrigatório. Se minha recepção não trouxer 75% das reservas, a opinião está na rua. Foi um processo que ele implantou extremamente drástico, mas que funciona. Ele tem 90% de avaliação dos hóspedes e também estimula muito a avaliação online. Então isso melhorou muito a performance dele, tá? Assim, além da avaliação, esses sites, essas mídias sociais que trazem o ranking público, tá? Eles usam no seu algoritmo pelo menos 3 índices para estruturar a média do seu Review Index. Um deles é o total de avaliação. O outro é a média das suas notas. O ranking do TripAdvisor, ele é fundamental para o turismo. Você estar em primeiro lugar no TripAdvisor, quantas propriedades você já viu colocar uma placa enorme na frente? Nós somos recomendados pelo TripAdvisor. Uma vez eu fui a Fernando de Noronha, isso já tem um tempo, já tem 8 anos, e a minha esposa não estava muito satisfeita com o que estava encontrando de alimento, tá? E aí nós vimos algumas plaquinhas recomendadas no TripAdvisor. Acabou meu problema.
problema de gostar ou não de alimento acabou. Funcionou pra gente ali naquele caso. A alimentação melhorou, a minha esposa ficou mais satisfeita e minha viagem melhorou bastante. Então, o ranqueamento do TripAdvisor é fundamental. Lembrando que aquele algoritmo do TripAdvisor leva em consideração número de avaliações. Se você tem a média do RI, seu Review Index, que a gente já falou no início da aula, você já sabe o que é isso, igual a do seu concorrente, mas o seu concorrente tem mais avaliação do que você, ele vai ter um ranqueamento melhor. Entendeu como é que funciona? Você tem a mesma nota, só que ele tem mais avaliação. O ranqueamento dele lá é melhor, tá? Existe um terceiro, que é a recenticidade. Você tem a mesma nota de média de avaliações que ele, só que ele e a mesma quantidade de avaliações, só que ele tem duas avaliações, duas bolinhas negativa, que são muito recentes, e as suas duas avaliações são duas bolinhas, é de 2 anos para trás. Atualmente você só tem, recentemente você só tem nota boa, o seu ranking é melhor. Vocês têm a mesma quantidade de avaliação, vocês têm a mesma nota média, só que as suas avaliações recentes são muito melhores, superiores à da concorrência. Então o seu ranqueamento é muito melhor. Entendeu como é que funciona o ranking do TripAdvisor? Fique de olho. E olha, o TripAdvisor é o maior portal de turismo mais visitado no planeta e sim, ele influencia a sua diária média, a sua ocupação, ele influencia a taxa de conversão no seu comercial. Se o seu comercial tem mais facilidade para fechar ou menos facilidade para fechar, abra o olho, porque ali mora grande parte do seu faturamento, grande parte dos seus problemas comerciais. Exerça bem tudo que a gente está dizendo. Eu tenho certeza que você vai pegar essas dicas aí e vai, ó, filé. Vamos para a próxima e vamos para as dicas finais. Vamos encerrar esse módulo aqui agora falando dessas dicas, fechando toda a parte de avaliação online. Estabeleça as metas e ações para cada um desses índices, tá? Você tem que estabelecer, não tem histórico, faça discricionariamente, elabore uma. Pega uma referência, elabore uma. Define ações de melhoria e responsabilize as pessoas, crie responsabilidades. Essa ação eu quero que você faça, eu quero que você chegue nessa meta a partir dessa ação. Claro que a ação tem que ser conjuntamente conversada, deliberada, é importante isso, e dê responsabilidade. Você está de acordo? Tô, então agora resolva. E por fim, controle, monitore, avalie a performance e reconstrua todo o seu plano de ações. Talvez com novas metas, talvez com novas ações, talvez com novos responsáveis, porque aquela pessoa não seja a pessoa certa para fazer a coisa certa, nem naquela hora certa. Tá legal, gente? Eu agradeço muito mesmo a atenção de vocês todos esses dias, né? Todas essas aulas. Foi muito legal estar aqui. O Sebrae é um parceirão. Agradeço de coração poder estar compartilhando com vocês todo esse conhecimento, tudo isso que a gente trabalha. A gente tem uma grande história na hotelaria, nessa parte de inteligência comercial de alta performance. Para mim foi muito legal estar participando disso aqui com vocês. Tá legal? Fiquem com Deus, sucesso, alta performance e até uma próxima.